Ai, Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Romanos, capítulo 7, vamos ler do verso 14 ao 25. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Pedir para você compartilhar, deixar teu like, fazer tua inscrição para que o canal venha crescer e alcançar mais pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim em Romanos 7, do verso 14 em diante: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Aqui Paulo dizendo, né, que a lei, ela vem e ela nos mostra o pecado, porque a lei é santa, mas a lei nos mostra o pecado, mas não tem como a lei nos redimir, ela não tem aquele poder de salvação, né? Porque a lei ali era o homem por ele mesmo, era o homem lutando contra o pecado da carne. E ele diz aqui, porque o que eu faço não aprovo, porque a natureza pecaminosa do homem leva o homem a pecar, e o homem sem Deus, ele não consegue. O homem, sem aceitar Jesus, sem aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, ele não consegue vencer o pecado, ele não consegue vencer a carne. Amém? Mas não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Isso sempre a intenção do homem pode ser praticar o bem, mas se ele não tiver a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele tentando com a força do seu próprio braço, ele não consegue. Vamos dar exemplo, alguém viciado. Ele sabe que aquilo é errado, ele sabe que aquilo está prejudicando ele, prejudicando outras pessoas, mas ele não faz nada para mudar, porque ele tenta até mudar, mas a natureza pecaminosa dele é maior. Ele é necessário ele alcançar em Cristo Jesus uma ajuda para aquilo. Também, né, tem ajuda hoje que não podemos desmerecer os médicos, que o Senhor deixou a ciência. Ele tem que procurar ajuda de outras pessoas, que ele por si próprio não consegue. Também vamos dar exemplo de alguém casado. O homem às vezes não quer olhar para o lado, olhar para outra mulher, mas a natureza pecaminosa do homem é assim. Sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, sem o homem ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, ele não consegue vencer essas coisas. E também a mulher. Essa mulher, quando se vê, tá ali falando coisas que não deve, ou falando de algo que não deveria tocar no assunto. Se ela não tiver ajuda do Espírito Santo de Deus, ela não consegue ser moldada. Por isso, todos os dias temos que pedir para o Espírito Santo de Deus vir fazer morada em nós, nos transformando, nos livrando, nos direcionando para onde Ele quer. Deus, Ele quer que nós venhamos ser salvos. E a salvação nós não conseguimos por mérito nosso e nem por esforço humano nosso, mas por aquilo que Deus pode fazer através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E Paulo dizendo: e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Isso é, né, se ele faz o que ele não quer, né? Se ele acaba pecando, então ele está ali sendo então agora, ele está consentindo com a lei que é boa. A lei é santa e ela diz, né, que aquele que está no pecado, vamos ver no verso 5 aqui, o pecado, ele causa morte, ó. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, aqui no verso 5 de Romanos 7 está dizendo a respeito disso. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operam em nós membros para darem frutos da morte. Mas agora estáis livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade em espírito e não na velhice da letra. Então, nós temos que viver agora livres, né? Livres aqui da lei, isto é, agora nós estamos em novidade do Espírito Santo. Nós temos um ajudador, um amigo, um ajudador que nos ajuda a vencer o pecado. Nós não podemos agora dizer assim: estou pecando porque eu não consigo. Não, eu vou me moldar, vou me colocar diante de Deus, pedir para o Espírito Santo de Deus me ajudar a vencer o pecado, a vencer a carne. Agora nós temos que estar numa luta
como era antes, mas agora nós temos um amigo, o Espírito Santo de Deus, Jesus, aquele que deu na cruz por nós o privilégio de ter acesso ao Pai através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habitando em você, você tem um ajudador. E como nós vencemos essa guerra entre a carne e o Espírito? Alimentando mais o Espírito, alimentando cada dia mais o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não o nosso Espírito, mas o Espírito de Deus tem que estar dentro de nós, nos moldando, nos direcionando e mostrando o que não devemos fazer. Amém? Então, Paulo dizendo aqui a frustração, né, de uma pessoa que ela peca sem querer pecar. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Isso é, a lei causa morte, né? Porque ela é santa e ali ela não tinha graça. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Por causa do pecado, ali é a natureza pecaminosa do homem. O homem, se ele não se alimentar do Espírito Santo de Deus, não buscar em Cristo Jesus, ele vai estar ali todos os dias voltando para a sua natureza pecaminosa. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Muitas das vezes, né, o homem quer fazer o que é bom, mas o que é mal habita no homem, por causa dessa natureza de pecado que nós trazemos da queda de Adão e Eva. O homem tende, ele está ali, quantas das vezes, né, querendo pensar algo bom e de repente vem algo negativo, vem uma coisa que você fala, eu não quero pensar isso. E é uma luta, né? Eu não sou assim, eu não quero ser assim. Eu não aceito isso, esse pensamento. Por isso temos que nos revestir, né? Como em Efésios lá diz, nós temos que nos revestir do capacete da salvação, colocar a mente de Cristo em nossa mente. Renovar ela todos os dias, orando, clamando, pedindo para o Espírito Santo de Deus vir fazer morada em nós. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. Nós vamos nos sentir frustrados. A lei e a graça, se formos cumprir a lei, vamos ficar frustrados. Mas nós temos uma boa notícia. Jesus foi na cruz e deixou um nosso ajudador. Então nós temos que todos os dias pedir para sermos nova criatura, novo filho, né? Renovados diante do Senhor. Aí no verso 19 que diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quantas das vezes o homem se vê assim, né? Ele quer fazer o bem, quando ele vê, ele já fez o mal, ele já fez aquilo que não agrada ao Senhor. E ele fica frustrado, ele fica ali, né? Meu Deus, eu sou indigno, eu sou... É isso mesmo que nós temos que sentir, indignos. Nós temos que sentir que pecamos, porque quando nós já não temos esse temor, esse reconhecimento do pecado, temos que correr para ver se Deus tem misericórdia de nós, porque aí o Espírito Santo de Deus está longe. Quando o homem ele se sente assim mal, ele ainda está no caminho certo, porque ele está ali clamando para o Senhor, mas tem que procurar na fonte, só tem um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só existe a graça através daquilo que Jesus fez na cruz, porque se fosse pela lei, os pecados nos traria a morte, e traz a morte hoje. Como? A morte espiritual. Se o homem não tem entendimento de que tem que recorrer ao Senhor para se fortalecer e se moldando, para ir se transformando todos os dias, ele vai morrendo espiritualmente. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Isto é, a lei do pecado, né? A lei do pecado, isso é aquela natureza pecaminosa, encontra-se dentro do homem. Então o homem, ele não quer fazer o mal, né? Por si, ele quer o bem, mas quando ele faz o mal, ele então ali se depara entristecido, ele se depara ali incapacitado, ele fica naquela angústia, porque ele quer fazer o bem, mas quando ele vê, ele fez o mal, porque segundo o homem interior tem o prazer da lei de Deus. O homem interior, né, ele tem prazer na lei de Deus, que é santa, perfeita, mas ele se sente frustrado, porque sozinho é muito difícil. Foram muitos poucos profetas que venceram ali. E eu digo com a ajuda do Espírito de Deus, porque poucos ali tiveram esse privilégio de ter contato com Deus. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai para dobrar teu joelho, para falar com Deus, para
né, separar a tua manhã de oração, se você tem esse privilégio de poder fazer isso, de orar nas madrugadas, de buscar um Senhor, de evangelizar alguém, de pedir para Deus transformar a tua casa, a tua vida, e para que você possa vencer o pecado da carne que existe em você. E nós costumamos, às vezes, perceber, né? Eu às vezes comento com algumas pessoas que quando parece que não servia a Cristo, as coisas eram mais leves. Por quê? Porque você já estava fazendo a vontade da lei da carne, isto é, do pecado. Você já vivia segundo a tua carne. Então, não tinha peso espiritual, mas quando você conhece e é desvendado o que Deus fez por nós, dando Jesus Cristo na cruz, a respeito da salvação, a respeito da santidade de Deus, que Ele é santo e Ele não se compactua com o pecado, então tem um peso em cima de você, porque você tem agora o discernimento, você tem que ter sabedoria para discernir entre o que é o bom e o mal. Agora você já tem um entendimento de que o pecado te leva à morte, que nem tudo que é bom nos convém. Então é necessário nós vigiarmos, buscarmos na presença do Senhor, do Deus poderoso e santo, uma ajuda que Ele nos deu quando deixou Jesus morrer na cruz por nós, deixou o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador. Deus é maravilhoso, aleluia. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, o que Paulo falando a respeito dessa guerra, dessa luta que existe entre a alma, né, o corpo, o pecado e o espírito. É uma luta, uma guerra constante entre o bem e o mal dentro de nós. É uma luta constante, né? Paulo aqui, ele deixa bem claro que ele não quer fazer coisas, ele não quer ter que o domínio da imoralidade esteja nele, mas ele vê ali que ele não consegue por si próprio, ele dando exemplo que o crente tem que buscar em Cristo Jesus, porque quando ele vê, né, ele já está fazendo o pecado. Aleluia. Miseravelmente o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando ele ali diz, né, ele perguntando, ele dizendo miserável que eu sou. Então ele reconhecendo, quando o homem se reconhece assim, miserável que eu sou diante de Deus, pelos pecados, pelo que eu falei, pelo que eu cometi, pelo que eu omiti, né? Quando o homem se faz assim, quando eu cobicei, quando eu invejei, quando eu matei, quando eu roubei, quando ele se reconhece o quanto ele é miserável, e ele está reconhecendo que ele precisa de uma ajuda do alto céu. Quem me livrará do corpo desta morte? Quando então aqui Paulo faz essa indagação, pode vir quando nós fazemos essa indagação de joelho, clamando, pedindo para Deus nos ajudar a nos livrarmos dos pecados, o Senhor pode se levantar e vir ao nosso favor. O Espírito Santo de Deus pode começar a mover, ele vai entender. Agora sim, meu filho e minha filha estão com o coração quebrantado diante de mim. Quem poderá nos livrar do corpo desta morte? Jesus. Jesus é a solução para a nossa vida. Ele pode nos resgatar, remir os nossos pecados, nos ajudar. Ainda nos deixou o Espírito Santo de Deus que habita e tem que habitar em nós. Amém? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele dizendo que mesmo ele tendo entendimento, ele fazia o que era errado. Isto é, quantas das vezes, né, antes de eu servir a Cristo, antes de eu conhecer Jesus Cristo e aceitá-lo como nosso Senhor, o Senhor da minha vida, eu olhava às vezes para aqueles que eram cristãos e falava, é cristão, mas eu nem sabia o que era ser cristão, mas eu já apontava, porque aquilo, né, que tá dentro da gente já é o apontador daquele cristão. E quando eu vejo hoje em dia as pessoas me apontando, comparando, eu falo, eles não sabem ainda da misericórdia e da graça de Cristo. Eles estão debaixo de uma lei do pecado. E se eles for comparar a lei do pecado e com a lei de Deus, né, é morte. Mas quando nós vamos para Cristo, nós entendemos. Mas isso não nos dá o direito de sermos pecadores. Mas nós começamos a entender o porquê nós pensávamos daquele jeito, de sermos acusadores. Porque, já que dizem, nós pregamos o Evangelho de Cristo, que diz que temos que ser santo. Mas nós vivemos nessa guerra também
não nos damos ao direito de usarmos isso a nosso favor, mas é uma guerra. Daí nós começamos a entender que existe uma guerra entre a alma e o corpo carnal, o espírito e a vontade humana. Existe uma guerra entre a carne e o espírito, e nós temos que alimentar mais o espírito. Mas aí nós entendemos aqui quando Paulo diz, né, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o pecado nos leva à morte. E ele daí logo ele já dá uma resposta. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque Deus deu o nosso Senhor, Jesus Cristo, para nos remir, para nos salvar. Nós temos que dar graças a Deus, porque se fosse pela lei, e nós pecando hoje, nós seríamos funilados, nós seríamos, né, o pecado com a lei, que é santa, não bate, mas quando o Senhor nos dá Jesus, é o tempo da graça, onde Ele pode nos perdoar, nos moldar, nos ajudar, e nos deixou um ajudador que habita aqui, tem que habitar dentro de você. Então, aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele não pode se compactuar com o pecado, não pode permitir o pecado fazer morada dentro dele. Hoje Jesus nos chama a mim, chama você para vivermos uma vida de amor e de alegria, uma vida de santidade. E como vamos alcançar isso? Com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo de Deus, com a graça do que Jesus fez na cruz por nós, aleluia. Aí dizendo ali, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Isso é ele com entendimento, sabendo o que é certo e o que é errado, ele está servindo a Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Isto é, se não for a ajuda do Espírito Santo de Deus, não for o ajudador, no nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos vencer a carne, o pecado. Deus, ele nos deixou esse ajudador, esse nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, né? Então, as pessoas convertidas têm essa luta espiritual. Todo aquele que é convertido, aquele que aceita Cristo, ele tem essa luta, né? E o pecado, ele às vezes nos mói, nos rói ali, ele quer nos fazer a cair. Nós temos que estar ali cativo em Cristo Jesus, nós não podemos deixar o pecado nos dominar, nós temos que estar cativo em Cristo Jesus. O pecado vence as pessoas que são escrava dele. O pecado vai vencer uma pessoa que quer ser escrava do pecado. Jesus veio e nos libertou da escravidão do pecado. Mas aquele que se permite estar em pecado, ele é escravo, né? Aleluia. Jesus tem que ser o nosso caminho, Jesus tem que ser a solução, Jesus é a porta, Jesus é a luz, Jesus é aquilo que pode te abençoar, a te fortalecer, o Espírito Santo de Deus que pode te livrar de todo laço e de todo pecado. Então, quando nós olhamos e vemos a nossa pequenez, quando nós olhamos para essa palavra de Deus e vemos, né, que até grandes homens como Paulo, ele tinha essa luta entre o espírito e a carne, entre o bem e o mal. E quando ele via, ele já estava lá fazendo. Mas então ele reconhecia e dizia, miserável homem que sou. Assim temos que ser diante de Deus. Se nós caímos, não vamos nos afastar de Deus, de Cristo, mas vamos recorrer aos pés de Deus, né, do nosso Jesus, e dizer, Deus, em nome de Jesus, como eu sou miserável, mas tenha misericórdia de mim. Me restaura, me lava, me limpa e me purifica. E se possível, vai lá e corrija o erro que você faz. O que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida é tempo de reconciliação com Deus e com os homens na face da terra. É tempo de reconciliar-se com Deus e com os homens. É tempo de reconhecer as suas falhas. É tempo de você pedir perdão, de pedir para Jesus vir te fazer uma pessoa melhor. É tempo de nós colocarmos a nossa vida em estado, né, ali de graça, diante daquilo que Jesus fez na cruz, e nós tememos a Deus para não voltarmos ao pecado. É tempo de nós alimentarmos mais a nossa vida espiritual, buscando na madrugada, buscando em tempo e fora de tempo. É tempo de você buscar, se agarrar nesse amor que Deus teve por você, dando Jesus para morrer na cruz, e entender que você sozinho, com seus esforços, você tendo consciência do que é certo e que é errado, você não consegue vencer o pecado. Porque existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. Mas quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. E ele pode vir e se derramar em mim e em você.
Deus, Ele quer, Ele ama aqueles que Ele criou, Ele ama a criação dele. Por isso Ele deu Jesus para morrer na cruz. E nós só vamos aprender, e vai cair as vendas dos olhos do homem, quando ele aceita Jesus como teu Salvador. Quando nós aceitamos que por nós, pela força do nosso braço, pela nossa inteligência, pelo nosso discernimento e entendimento do que é certo e que é errado, mesmo sabendo, nós não conseguimos fazer o que é certo. Precisamos do Espírito Santo de Deus. E nós só vamos ter esse Espírito Santo de Deus quando nós aceitamos aquilo que Jesus fez por nós na cruz, porque Ele falou que Ele ia nos deixar um Consolador. Foi através de Jesus, né? Nós temos que aceitar a Jesus como nosso Salvador, para termos esse ajudador. Ele falou, eu vou ao Pai, mas eu deixarei para vocês um Consolador. E nós só vamos ter esse Consolador através do que Jesus fez na cruz. Então, esforço humano não causa santidade, né? Nós não somos, mas pela graça daquilo que Jesus fez na cruz, nós somos remidos do pecado todos os dias. Busque estar na presença do Senhor. E quanto mais você buscar, mais Deus vai estar te moldando, te lapidando. E então você não vai ficar pecando. Cada dia mais você vai se encontrar mais na forma de Cristo, mais parecido com Cristo. Amém? E aí nós aprendemos também que assim como um dia nós julgamos, agora nós como cristãos seremos julgados. Mas temos que ter misericórdia para alcançar esses que nos julgam e nos perseguem. Porque nós também somos falhos e pecadores. Todos os dias precisamos dessa graça. Precisamos da graça de Jesus derramada sobre nós lá na cruz. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Senhor Deus, obrigada por essa palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ajuda a vencer o mal. Meu Pai, eu sei que muitos de nós, quando nós percebemos, já fizemos aquilo que nós não queríamos. Mas muitas das vezes o bem que era para nós fazermos, nós deixamos de fazer. Mas, Senhor, venha visitar esse meu irmão, essa minha irmã. Venha nos renovar, venha renovar a nossa mente. Venha nos ajudar, Senhor, a fazer o que é correto. Venha nos ajudar, Senhor, a não procrastinar. Venha nos ajudar, Senhor, a te buscar, a nos dedicar verdadeiramente àquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.